Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Um oferecimento. Unimed. Se você comparar, vai escolher Unimed. Shopping Santa Úrsula. Tudo para conquistar você. Luminus Cabelo e Estética. Cabelo e estética para homens e mulheres. E Pinguim Grill. Todos os cortes de carne do Barbacoa no Pinguim do Santa Úrsula. Boa noite. No programa de hoje, nós vamos falar sobre medicina do trabalho, medicina ocupacional, direitos do trabalhador em relação à saúde, previdência e muito mais. Para tanto, estarei recebendo o médico Sérgio de Assis e o advogado Hilário Bock. Fique com a gente. Doutor Hilário, obrigado por ter aceito o meu convite, estar aqui. Vamos falar um pouco de aposentadoria, de trabalho, de exageros, de cuidados. Obrigado. Eu que agradeço o convite, estou à disposição. Doutor Sérgio de Assis, amigo de longa data, muito obrigado por vir aqui falar de medicina ocupacional. Hoje é um tema na moda. E graças a Deus é um tempo na moda, né? Já que proporciona um conforto, né, para o trabalhador, né? Ainda bem que é. Oferece mais possibilidades, né? O pessoal, aliás, eu acho que tem coisas, a gente fala na moda, mas tem coisas que vão acontecendo em vários setores, na medicina, no direito. Eu me lembro de fratura por estresse. Quando surgiu fratura por estresse, nossa, isso agora é fratura por estresse. Outro tema na moda, virose. Virose, qualquer coisa é virose. Então hoje medicina ocupacional, e aí o nosso telespectador vai ter essa noção, né, Hilário? Com certeza. Da importância da medicina ocupacional. Não só ter conhecimento da medicina quanto a isso, mas os reflexos dessa aplicação médica e dessa questão clínica na Previdência Social, nos direitos, né? Nós percebemos que as pessoas o brasileiro está cada vez mais doente por falta de tratamento preventivo e inclusive com reflexo direto no trabalho. Então nós percebemos que tem aumentado significativamente a quantidade de benefícios por incapacidade na Previdência Social. E o INSS vem com notícias de que este ano, por exemplo, irá fazer uma varredura nos benefícios de incapacidade. Porque todos nós conhecemos alguém que está incapaz e não consegue se aposentar. Mas nós também conhecemos pessoas que estão trabalhando, porém recebendo benefícios por incapacidade. Então fica um paradoxo, né? Sem dúvida. De uma situação na qual tem pessoas se beneficiando e trabalhando. E tem pessoas que não conseguem trabalhar e não acessam o benefício previdenciário. Então, essa ligação da área do direito com a área da medicina do trabalho, ela é fundamental. É praticamente uma junta que necessita estar de mãos dadas para poder saber e fazer um diâmetro daquilo que realmente é interessante para o trabalhador, né? Que é a sua saúde. Porque todos têm que ter saúde para justamente ter o desenvolvimento profissional. Né? Doutor Sérgio, eu peguei um jornal A Cidade aqui, tem uma crônica do Hamilton de Andrade Lemos. Conheço. Essa crônica foi publicada exatamente, semana passada foi a comemoração do Dia do Trabalho, né? E o Hamilton coloca assim: nada tenho contra o trabalho, apenas não concordo em realizá-lo todos os dias nos rígidos horários determinados. Uma crônica engraçada do Hamilton, né? Agora a pergunta é a seguinte, quer dizer, ele fala aqui de vez em quando já está de bom tamanho. Ao contrário, tem um vizinho que mandou colocar um cabo bem longo na enxada só para ficar mais distante do serviço. Quer dizer, não é essa a solução para, apesar do Hamilton, sempre crônicas muito inteligentes do Jornal A Cidade? Na verdade, essa solução que ele fez é uma solução ergonômica. Ergonômica, né? Da enxada. Da enxada, mudar a alavanca para você fazer menos força, né? Nós temos que entender isso, o ser humano é uma estrutura biomecânica, né? Ela é muito boa para agilidade, mas ela é péssima para força, né? Ela é uma máquina de péssimo rendimento energético, né? Então, nós temos que propiciar justamente para isso. Agora, eu costumo falar uma coisa, viu, que é muito simples. Escolhas um trabalho de que gostes
e não terá que trabalhar nunca mais na sua vida. Olha que coisa interessante. Né? Verdade. Escolhas um trabalho que gostes. E nunca mais terás que trabalhar na na sua vida. É. Então a gente tem que pôr o coração naquilo que faz. Né? A gente pondo o coração naquilo que faz, normalmente aquilo para nós deixa de ser trabalho. Né? E às vezes essa conversa que nós estamos tendo aqui, que é o seu trabalho, se ela for agradável, ela passa a não ser um trabalho, ela passa a ser um bate-papo, uma conversa. Que é o que eu faço aqui nesse diálogo, que vocês sabem, a gente no programa o que vai falar, não é? E a gente traz aqui as pessoas que são abalizadas, no caso vocês dois, por exemplo, para debater e trazer para o nosso telespectador esse tipo de assunto. Então, independente hoje, Hilário, de sacanagens por parte de empresa ou por parte de trabalhador, ou de médicos que ajudam a fraude. Não quero falar por enquanto, daqui a pouco a gente pode até falar. Mas você, como advogado especializado em previdência, porque depois eu vou levar esse assunto para o Sérgio. Primeiro, o certo seria o Sérgio falar primeiro, mas eu quero ouvir a outra ponta para depois chegar lá na causa. Você tem notado, porque você advoga não só para empresas, como às vezes para um trabalhador. Você tem notado hoje nessas empresas um maior cuidado com o trabalhador, com o seu funcionário, especialmente empresas que lidam com perigos físicos, com maiores perigos físicos dos trabalhadores? Olha, o que a gente tem notado não é o maior cuidado, não. É o começo de um cuidado com o trabalhador, porque o trabalhador sempre foi descuidado. A empresa brasileira não tem a cultura de investir em prevenção de acidente do trabalho. Ela não tem a cultura de cuidar da saúde do empregado. O que tem acontecido, e aliás deveria já estar imbuído dentro da consciência do empresário, porque isso vem desde a Revolução Industrial, é que as pessoas têm que cuidar da saúde do empregado, porque o empregado saudável lhe dá mais lucro. Simples, a equação é essa. Né? Então o que a gente tem percebido é que as empresas estão começando a se preocupar com o trabalhador, não por uma questão de consciência social, mas por uma questão de condenações judiciais. O Ministério Público do Trabalho tem feito investigações, tem feito vistorias, tem feito termos de ajustamento de conduta com muitas empresas. Muitas empresas estão sendo condenadas a pagar indenizações além da previdenciária, porque o trabalhador ele tem direito à previdência, a benefício por incapacidade da previdência, mas não exclui a responsabilidade da empresa também dá uma outra indenização. Então o trabalhador ele pode receber um benefício por incapacidade, mesmo recebendo benefício por incapacidade, ele pode entrar com uma ação de indenização contra a empresa, se ela teve culpa ou omissão no acidente, e ainda assim o INSS tem o direito, se ocorrer essa culpa ou esse dolo da empresa no acidente do trabalho, ainda que ela não queira provocar o dano, a empresa pode ser vítima de um processo de regresso do INSS. O INSS pode entrar com um pedido para que a empresa devolva para ele o que ela está gastando com a aposentadoria. Que é outro modismo, né? Agora o INSS está buscando ressarcimento em vários setores. Eu falo modismo, mas vocês entendem o que eu quero dizer com esse modismo. É um outro modismo que isso eu também questiono. Isso aí eu questiono porque eu vou ter que ir lá atrás, Sérgio, na função, na constituição do INSS, a que ele foi constituído, e aí chegar e abrir certas brechas para o INSS retroagir e ir atrás de certas coisas que muitas vezes eu não acho. Isso é um ponto de vista justo, meu. Né? Justo. Eu acho que o INSS está aproveitando de situações e brechas e está tendo sucesso com isso. Na verdade, a lei é de 1991 que permite isso. O INSS nunca foi atrás disso. Mas, só complementando, a questão da empresa ter essa dupla indenização, ter que pagar para o empregado, já ter pago o seguro de acidente de trabalho, ter pago uma indenização e ainda por ser vítima de um processo de regresso do INSS, visa apenas, então somente, nos colocar no mesmo patamar dentro do mercado. Por quê? Imagina que você tem uma empresa que não investe na segurança do empregado. E você pega o dinheiro que você investiria em segurança do empregado e investe em mídia. E aquela empresa que tem esse capital,
que deixa de colocar na mídia, deixa de aparecer para poder cuidar do empregado, significa que essa pessoa que está cuidando da saúde do trabalhador, ela está tendo menos exposição na mídia e por isso ela, por exemplo, pode estar vendendo menos. Por quê? Porque ela está sendo eficaz com a saúde do trabalhador. Então, a função do INSS de intervir, autuar essas empresas, é para que elas também não entrem no mercado em desigualdade com aquelas que estão investindo todo o seu capital na saúde do trabalhador. Então, essa é a visão social da coisa, né? Óbvio que pode ter abusos, e às vezes tem abuso, mas o judiciário está aí justamente para coibi-los, né? O que não pode acontecer é você pegar todo o capital da sua empresa e investir na segurança do trabalho e eu tirar esse capital e investir no mercado e automaticamente eu me dou melhor do que você numa questão social, mercadológica, porque você investiu no seu trabalhador. Então, quer dizer, uma coisa perde o sentido, né? A empresa tem a sua função social também, que é dar condições de trabalho salubre para o trabalhador. Entendi. Então, só para concluir, a empresa ela não está buscando isso por consciência, ela está buscando isso por imposição. Eu quero essa origem, que você é um especialista no negócio, essa origem, que você é consultor de muitas empresas, muitas indústrias, quer dizer, essa origem, você está percebendo que a coisa está tomando um corpo fantástico, né? As empresas estão, pegando aqui um gancho do Hilário, o primeiro serviço de medicina numa empresa foi na Revolução Industrial na Inglaterra, em que o dono da empresa perguntou para o seu médico, né, para o seu amigo, né, que era o melhor amigo dele, o que eu faço para melhorar a produtividade da minha empresa, porque os meus trabalhadores estão adoecendo. Quer dizer, enquanto meus trabalhadores estão adoecendo, eu não produzo. Quer dizer, a minha produtividade cai. Sabe qual foi a resposta? Isso é um fato verídico, ocorrido na Revolução Industrial. Lá na Inglaterra, há quase 200 anos, 150 anos. Mais de 200 anos. Ele falou, sabe o que você faz? Você tem um médico particular, coloque o médico da sua confiança, que é seu médico, para cuidar da saúde dos seus trabalhadores. Que aí você vai começar a ter lucro. Então, olha que coisa, né? Isso aconteceu há 150 anos, né? Quer dizer, invista, não pense que o dinheiro que você vai gastar com saúde e segurança é um custo para a sua empresa. Não é. É um investimento, né? Você vai ter lucro. Isso é um tripé que funciona. É um tripé: saúde, o ser humano no meio, saúde, segurança e produtividade. Quer dizer, você dando saúde e segurança para o teu trabalhador realizar a sua atividade, ele com certeza vai trazer mais produtividade. E isso algumas empresas, já um bom número delas, já tomou consciência disso. Falou, opa, peraí, eu tenho um jeito de cortar um ralo que eu não estou vendo sair dinheiro da minha empresa, que é esse ralo que o doutor Hilário falou aqui agora. O Hilário falou aqui agora, né? Posso chamar de Hilário, né, Hilário? Lógico, com certeza. Aqui é uma conversa informal, por isso tranquilo. Então ele tem toda a razão nisso. Quer dizer, e o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho hoje está tendo uma função fantástica, porque ele está indo nas empresas e não com o intuito de multá-las, com o intuito assim, olha, a sua condição de trabalho não é a melhor. Orientação. Nós vamos fazer um TAC, termo de ajustamento e conduta. Você se compromete a fazer isso, e eu deixo a sua empresa trabalhar e produzir. Quer dizer, você tem que ajustar a sua conduta à legislação. Lógico. Então não é uma penalidade. Olha, você vai ter que fazer, porque eles falam um termo justamente de conduta, se a gente reparar essa palavra, olha, você vai ter que ajustar a sua conduta, aquilo que é o real, o ideal para o trabalhador, e você vai assinar aqui um termo de que você vai cumprir todas as etapas desse ajustamento de conduta. Ótimo, quer dizer, se eventualmente a empresa não agir de forma adequada, aí então sim, terá as penalidades, né? Agora, eu não tenho essa estatística, talvez o Sérgio tenha, né? Por exemplo,
a gente percebe que as empresas não têm os documentos obrigatórios à disposição da fiscalização, não é isso? Muitas empresas não têm ainda todos os... Porque são muitos. Quais são esses documentos que você está se referindo especificamente? E são documentos, né, que, na verdade, tratam justamente essa questão de segurança e de saúde. Então, nós temos, por exemplo, o LT Caixa, a gente estava conversando aqui, que é o lado técnico das condições ambientais do trabalho. Olha, você tem que fazer uma avaliação por um médico e um engenheiro de segurança do trabalho. Justamente para ver os riscos que você falou. Exato. Os riscos ambientais. Precisa ter esse documento. O laudo. Porque através da identificação dos riscos é que você faz a prevenção. Não adianta você querer falar, eu vou fazer prevenção. Fala assim, você levantou, detectou os riscos? Não. E como você vai prevenir algo se você não sabe se tem algum risco? Então existem uma série de documentos, né? PCMSO, que é uma questão da saúde do trabalhador, a questão dos riscos ambientais, a gestão de riscos também. Então, são vários documentos estabelecidos em lei e que a empresa tem que formatá-los, tem que contratar um médico, um engenheiro de segurança do trabalho e deixar esses documentos à disposição da fiscalização do INSS e do Ministério do Trabalho. A partir do momento que a INSS e o Ministério do Trabalho começar a fazer as investigações solicitando esses documentos, nós vamos ver, eu não sei por que não começou ainda, nós vamos ver empresas tendo multas altíssimas. Não porque as condições de trabalho não são adequadas, porque não tem os documentos exigidos por lei. O princípio, né? O princípio. A documentação é o princípio. Eu não digo nem, Hilário, que eles não estão fazendo. Eles estão fazendo, mas no volume são você pega os fiscais do Ministério do Trabalho, os próprios fiscais das vigilâncias sanitárias dos municípios que podem fazer isso, eles são em número pequeno e as empresas são no número muito grande. A fiscalização ela é insuficiente em todos os sentidos. Não tenho dúvida. Eu vou chamar o primeiro intervalo daqui a pouquinho, mas eu quero falar primeiro da Unimed. Unimed é o maior plano de assistência médica do Brasil e também em Ribeirão Preto, o maior plano de assistência médica aqui na região de Ribeirão Preto, né? E que em Ribeirão Preto, para o conforto de todos os seus associados, está erguendo um hospital moderníssimo ali na zona sul de Ribeirão Preto, depois ali do anel viário, com instalações modernas, com equipamentos que virão e vão compor um centro médico de excelência no Brasil, aqui em Ribeirão Preto. Vai ser assim um hospital modelo que a Unimed está erguendo ali e que deverá estar pronto no final do ano que vem. Você aí que tem o seu plano Unimed, que está feliz da vida, fique mais ainda contente nesse sentido. E quem não tem Unimed, está na hora, já passou da hora de ter Unimed. E também o Shopping Santa Úrsula, que é o shopping mais charmoso de Ribeirão Preto, o shopping mais gostoso e elegante da cidade. E que lá, com um mix de lojas muito legais, esse mês inaugura o Mousse Cake Café no Shopping Santa Úrsula, cada vez mais agradável, mais gostoso para a população de Ribeirão Preto e da nossa região. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do nosso programa. Até já. Agora você junta a fome com a vontade de beber. Novo Pinguim Grill no Shopping Santa Úrsula. Todos os cortes especiais de carnes do Barbacoa e o chopp do Pinguim num só lugar. Chopp do Pinguim. E as carnes do Barbacoa no mesmo lugar. Imperdível. Todo o brilho que você merece ter. Cuidar da beleza com prazer. Um novo estilo, um jeito todo especial. Luminous, Luminous, Luminous. Um lindo visual. No Shopping Santa Úrsula. Estamos de volta com o nosso programa de hoje, recebendo o Dr. Sérgio de Assis e o Dr. Hilário Bock. Eu só queria abrir um parênteses aqui, por favor,
porque eu quero mostrar aqui, essa semana passada nós tivemos aqui a AgriShow e foi lançado, posso ser com você, Nath? Foi lançado o livro de 20 anos de história da AgriShow. Gente, já faz 20 anos que nós temos a AgriShow e eu queria mandar um abraço para o empresário Maurílio Biagi Filho, que é o atual presidente da mostra da feira, né? E que lançou esse livro de 20 anos, um show, um espetáculo de edição para a gente guardar na nossa biblioteca e que promete pelo menos mais 20 anos de AgriShow aqui em Ribeirão Preto, e a gente fica muito feliz pela importância desse evento realizado em Ribeirão Preto e também com a importante participação da ABIMAC, da Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas, que é presidida pelo Luiz Albert Neto e tem como vice-presidente o Zé Veloso Dias Cardoso, que estiveram também em Ribeirão Preto durante a semana passada, ajudando na coordenação do evento, na organização do evento, que, como sempre, um modelo de evento. Então, um abraço ao Maurílio, ao Luiz Albert e ao Veloso, pela realização do evento e pela excelência desse evento em Ribeirão Preto. Eu fui dar uma volta no novo Classe A da Mercedes-Benz e você vai ver aí uma matéria que a gente editou quando eu andei nesse Classe A. Gente, é um show, dá uma olhada. Para começar os atributos desse carro, há que se destacar o NGCC, que é o New Generation Concept Car. O que é isso? Isso é um conceito novo de carro da Mercedes-Benz que ela está implantando no Brasil em 4 modelos diferentes da Mercedes-Benz. Não é só no Classe A. Você está vendo aqui o Direct Select, que é o câmbio na direção. E a direção é elétrica. Ela tem 7 marchas, borboleta com embreagem dupla. É muito fácil e sem tropeços e solavanco para dirigir esse carro. Novo motor, 156 cavalos turbo com injeção direta. Farol Bichenon com LED diurno, olha que lindo. Roda aro 17 com ponteira dupla. Os bancos em formato de concha que você se acomoda muito melhor, muito mais gostoso. Você tem 7 airbags, incluindo a novidade, o airbag de joelho. Por isso que o airbag é em número ímpar. Attention Assist, que é se você tiver com sono, se você tiver meio dirigindo cansado, o alarme vai soar para que você se desperte e não cometa nenhum tipo de acidente. Além do sistema de freios ABR. ABR é um sistema de freios que engloba um sistema muito complexo em termos de recursos de segurança. Você tem nele freio ABS, frenagem assistida, controle de estabilidade e controle de tração. Esses são alguns dos muitos atributos desse novo Classe A da Mercedes-Benz, esse carro jovem, de conceito moderno, que eu tenho certeza que você já está babando aí. É só você dar um pulinho na Estecar Automóveis, na Avenida Castelo Branco 41, que você vai ver, vai poder dirigir, fazer seu test drive e ver que delícia de carro de conceito moderno que você está dirigindo. Gostaram, né? Então tá bom. Estamos de volta aqui com dois craques aqui no trabalho, na medicina ocupacional, na aposentadoria. Agora, Sérgio, você viu e vê, e eu tenho, dentro dessas coisas que eu questiono, por exemplo, do INSS, eu questiono algumas coisas da ANS, da Agência Nacional de Saúde. A ANS vira e mexe, ela vem lá e diz, agora plano de saúde é obrigado a cobrir tal doença. Agora plano de saúde é obrigado a fazer isso, sem sequer, desrespeitando um contrato que existe entre o plano de saúde e o usuário. Não estou dizendo que o usuário não tem condição, viu, Hilário? Que a justiça vai lá e manda dar o plano, dar medicamento, dar uma cirurgia. Não estou dizendo isso, não. Eu só estou dizendo que o que existe contratado tem que ser cumprido contratado. E a ANS vem com peso e força, de cima para baixo,
forçando os planos de saúde e cada vez mais inviabilizando os planos de saúde no cumprimento das suas funções, das suas atividades contratadas. Como é que você vê isso? Talvez a ideia seja acabar com os planos de saúde, porque do jeito que a coisa está indo, com cada vez mais ônus e bônus, e você não tem, você é obrigado, além de tudo, psicologia, fonoaudiologia. Eu acho que tem que dar, mas nós temos que lembrar antes, né? A saúde é um dever do Estado. Eu tenho uma sobrinha que mora na Suíça, paga caríssimo de imposto, mas tudo lá é dado pelo Estado, a saúde e tal. Aqui também, o SUS foi feito dessa maneira, né? É uma saúde complementar, que a gente chama, né? Seria para ser. Mas eu noto muita preocupação, porque eu não sei até quando os planos de saúde vão suportar esses... E lá é engraçado, né, que a gente de fora, né, nesse sentido, a gente sempre vê reclamação de médico, o plano de saúde paga pouco. 2 semanas atrás teve uma manifestação de médicos Mas em São o Paulo. médico é o elo mais fraco disso. Né? Nós estamos falando de custos hospitalares, custos de exames, o elo médico, né? O que ele ganha na consulta, o que ele ganha para fazer uma cirurgia é muito pequeno, né? E aí, é óbvio que todo plano de saúde gostaria de remunerar melhor o médico, né? Gostaria de poder pagar mais o médico, mas cada hora parece que os custos vão ficar... E o plano de saúde não é barato, perto do salário do brasileiro, perto da condição do brasileiro, né? Então a gente vê uma matemática aí meio que não fecha, né, em cima desse negócio. E você deve estar aí sabendo de demandas que você deve estar tendo que entrar e defender por conta disso, né? A gente percebe, o Sérgio bem disse, né, a saúde é um dever do Estado, né? A Previdência é um dever do Estado de administração. O que a gente percebe ao longo percebe ao longo do tempo, é que o Estado não é lá muito responsável com essas obrigações que ele tem, que a gente chama constitucionalmente de prestações positivas do Estado. Ora, é muito fácil perceber que o plano de saúde, né, o plano suplementar de saúde, o plano privado de saúde, ou a saúde privada, ela só apareceu por uma incompetência do Estado, porque se fosse competente nós não teríamos privado. E o que acontece também na Previdência, ora, se você não consegue, não vai ter uma aposentadoria com um valor que você terá para manter o seu padrão de vida no futuro, então você precisa de uma previdência privada ou previdência complementar. Então nós percebemos com muita clareza que as atividades privadas só aparecem quando há incompetência do Estado com as suas obrigações constitucionais. Sem dúvida. Ponto. Por que você tem carro? Porque o transporte público não é eficaz. Por que você tem um plano de saúde privado? Porque a saúde pública não é eficaz. Porque a escola particular. Porque você não vai numa escola particular, não numa pública. E nós somos na pública. Nós somos na escola pública. Exatamente. Eu até o colegial. Aliás, nós vamos ter um encontro aqui em junho. Em junho agora, lá do Tonel Mota. Eu vou receber a turma aqui, eu estou marcando. Então, eu estudei na Tonel Mota, você estudou na Tonel Mota. Ou seja, naquela época, a gente estudava em escola pública, era a escola e havia uma particular. Para entrar na escola pública. Não, tinha concurso. Tinha concurso. E eu prestei esse vestibular, entre aspas, para entrar no ginásio do Tonel Mota e no colegial do Tonel Mota. Tinha concurso. Então, a gente percebe tudo isso. Agora, o Estado só não vai, aliás, a iniciativa privada só não vai para de assistência social porque, na verdade, ela não dá lucro. Porque a empresa privada, por mais que ela faça uma função de empresa pública, ela obviamente tem que ter lucro. Por exemplo, uma cooperativa de serviço médico, os médicos cooperados têm que receber pelo trabalho que eles fazem, né? E obviamente isso acaba sendo um pouco sucateado, porque na verdade a arrecadação vai ter que ser dividida entre aqueles que trabalham, né? Então, realmente há uma grande satisfação, porque primeiro que a gente verifica que tudo que nós contribuímos de tributo, na verdade não é direcionado para a finalidade principal dela, que é em reversão para os cidadãos. Aí o cidadão ainda tem que pegar e fazer uma privada, em tudo, na segurança, na previdência, na saúde, na educação, no transporte, né? Então eu vejo, tanto como o Sérgio, com muita preocupação isso, porque até que ponto nós vamos chegar?
Porque nós sabemos também que pessoas buscam no judiciário um atendimento que o plano de previdência privada não tem a obrigação de dar. E no final do processo, quando o Estado dá a sentença, dizendo que a plano de saúde não tinha que pagar aquele procedimento, a pessoa que se usufruiu desse serviço, ela não tem mais como devolver o dinheiro. E aí o plano de saúde acaba tendo um prejuízo em relação a esse valor que foi investido inicialmente por uma antecipação de tutela. Mas as pessoas não têm noção desse volume, porque você elenca e cita o exemplo através de um caso. Um plano de saúde que tem 150, 200 mil usuários, é uma coisa tão comum no dia a dia e esse prejuízo vai acumulando, né? Dentro da empresa. E agora, Sérgio, vou pedir para vocês dois para a gente parar de falar do Estado, porque não adianta nada a gente falar do Estado, que nós vamos chover no molhado, o Estado não cumpre realmente seu papel, né? E o Estado, quando a gente diz o Estado, é o executivo, e é municipal, é estadual e é federal, então vamos parar com isso, porque isso é chover no molhado. Eu quero dizer para você o seguinte, o empresário já está percebendo que ao cuidar do seu funcionário, da saúde dele, ter alguns cuidados com a saúde dele, não é simplesmente oferecer um plano de assistência médica. São cuidados, como você falou, como o Hilário falou, detectar a periculosidade, detectar algumas coisas para prevenir. Esse empresário, o empresário já percebeu que ele vai ter resultado, que ele vai ter produtividade, que ele vai ter mais resposta, que o funcionário não vai ficar tão ausente da empresa dele. Ele já percebeu isso? Eu acredito que muitos já perceberam e muitos vão perceber porque está muito claro. O panorama, né, Hilário, que está sendo criado, está muito claro para ele enxergar isso, né? Eu diria assim, numa retrospectiva breve, né, para você só entender. Nós tivemos a portaria 3214 de 1978, que já deu uma outra roupagem às normas e procedimentos na área de segurança e saúde no trabalho. Em 94, é uma data até que, né, aqui no Brasil tem essas coisas, foi editado quanto? 29/12/1994. Como se tivesse alguém trabalhando dia 29/12/1994. Isso não é um apagar das luzes, já estão apagadas, né? Elas não estão sendo apagadas, já apagaram as luzes, né? Houve a criação do PCMSO e do PPRA, que foi assim, é um marco. Explica para o nosso telespectador o que é PPRA. PCMFO, desculpa, eu não entendi. Desculpa aí o nosso telespectador, porque é que o Hilário já tinha até comentado sobre isso. O PPRA é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é a obrigação das empresas a realizá-lo. E é através desse Programa de Prevenção de Riscos Ambientais que nós vamos fazer o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, né? Então, esse já foi uma grande mudança. Parou aquele negócio de você passar na esquina, o cara te pegar pro braço aqui, ó, toma o exame, ó, né? Mas eu não quero exame. Não, mas fazer exame assim, né? Como o Hilário, a gente estava conversando aqui no intervalo, não é mais possível o empresário pensar que ele pode cuidar da saúde ocupacional do seu funcionário dessa maneira. E a outra grande mudança que teve foi a partir de 2007 agora, com a nova sistemática de cobrança do Estado do seguro acidente de trabalho, que era fixo, era 1%, 2% ou 3%, conforme o grau de risco da empresa. E deixou de ser por conta do que a gente chama de nexo técnico epidemiológico, né? Do FAP, fator, né? Um fator previdenciário, não aquele fator previdenciário que também nos onera, né? Aliás, FAP calma, já é uma... Vamos chegar lá, calma que nós vamos já chegar é uma lá. Sigla que... Eu quero o doutor Hilário falar um pouquinho disso. Eu não gosto, porque ele tem o FAP dele e tem o FAP meu. Nós temos 2 FAPs, né? Um fator que vai diminuir o nosso ganho e o outro fator que vai aumentar o seguro acidente de trabalho pago pelas empresas, podendo até dobrar, Hélio.
Quer dizer, imagina, isso é sobre a folha de pagamento. Em vez de 3%, ele vai pagar 6%. Olha o que isso representa. Agora, se ele investir em saúde e segurança, diminuir a frequência de acidentes, diminuir uma série de coisas, ele pode cair pela metade. Ou seja, em vez de 1, ele pagar meio. Né? Então, a ideia em si é boa, mas uma boa parte das empresas acabou pagando o quê? Mais. Eu vou chamar nosso último intervalo. Aí na volta eu quero falar de sacanagem, tá? Aí nós vamos falar aí o Hilário, o Sérgio, aí nós vamos falar da sacanagem também, que envolve tudo isso aí. Nós falamos da parte bonita e lúdica do negócio. Agora vamos para sacanagem. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa. Até já. A Macrolux Decor traz uma nova e versátil opção para você montar sua casa ou escritório de acordo com seu espaço, necessidade e estilo. Conheça a linha EvoluKit, com móveis modulares, práticos e modernos. A Macrolux Decor também conta com completa linha de iluminação, poltronas e cadeiras para compor ambientes charmosos e aconchegantes. Venha conferir as novidades. Avenida Maurílio Biagi 410. Fone 3916-4121. Macrolux Decor, seu espaço diferente. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa. E aqui quem vem ganha presentinhos. Vocês vão ao Shopping Santa Úrsula, no Luminus Homem, onde vocês vão poder ou cortar o cabelo ou fazer uma barba e engraxar o sapato. Que nós estamos falando do tempo de engraxar o sapato lá na 7 de setembro. Naquela época boa. Lá na São Sebastião, do lado do Cine de São Paulo, etc. Agora engraxate não tem mais. Mas lá no Luminus, no Shopping Santa Úrsula, tem. Então é ir lá, passar lá e aquele sambinha lá no sapato, né? Tem que ter, né, doutor Hilário? É bom, é bom. Pro engraxate é bom. Então vocês vão lá e também, já que vão estar lá no Shopping Santa Úrsula, vocês vão no Buda Spa. Tem que agendar para ganhar uma massagem relaxante. Aliás, o Buda Spa, que agora está sob a administração das empresas do Luminus, que também eles estão ganhando aqui. O Buda Spa passou para a administração do Luminus. Vocês também vão no Ice by Nice, lá no Shopping Santa Úrsula. Um saboroso Nice Sunday com 2 sabores. Olha só, isso é para engordar, né? Faz a massagem, engorda de cá. Depois vai no Doc Café. Vocês vão ganhar um cappuccino e uma fatia de bolo lá no Doc Café. Então, não é muito o dia todo no shopping. Não é muito para a medicina do trabalho. Depois vai no cinema e isso aqui não é muito bom, Hilário. Esse aqui é do Sérgio, esse aqui é pro Hilário. E eu aproveitar, eu queria falar do Impressione Gráfica e Editora. Vocês estão vendo imagens aí lá no Shopping Santa Úrsula. Esses deliciosos cafés que só lá na Impressione tem. Enquanto você aguarda ali seu impresso na gráfica rápida, uma encadernação, enfim, você vai ter esses doces saborosos, esses lanches espetaculares e cafés dos mais variados tipos. E lembrar que o Pinguim Grill no Shopping Santa Úrsula, que é um dos lugares mais gostosos do Brasil, o Pinguim, todo mundo sabe disso, mas os Pinguim do Shopping Santa Úrsula, vocês estão vendo aí, tem os cortes de carnes do Barbacoa. Todas aquelas carnes selecionadas do Barbacoa, você tem aí no
Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula, além de tomar o famoso chopp do Pinguim, você vai poder pegar a sua costeleta de cordeiro, o seu bife de tira, os seus mais diversos tipos de carnes selecionadas que tem no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula. Ô, doutor, agora é com o senhor, sacanagem é com o senhor. Vamos lá. Sacanagem é com o senhor. A gente pode mostrar. Vamos partir dessa situação aqui do NTEP, que foi criado, né? A gente sabe, e todo mundo sabe, que as empresas não comunicam o acidente do trabalho. Ou seja, há uma subnotificação do que a gente chama de CAT, Comunicação de Acidente do Trabalho. Então, o trabalhador não tinha o seu acidente de trabalho comunicado e as empresas que não andavam bem acabavam se beneficiando da falta de fiscalização ou da fiscalização, vamos dizer, não adequada em razão, como já foi dito aqui, do baixo número de profissionais que tem essa função. Aí o Estado criou um negócio chamado NTEP, que é o Nexo Técnico Epidemiológico. Isso é muito bom, né? A finalidade qual é? Se uma doença nasce de alguma atividade, por exemplo, a lesão de esforço repetitivo de um digitador, esse programa que o Estado faz cruza essas informações. Olha, você teve uma lesão de esforço repetitivo, e você exerce uma atividade repetitiva, então isso não precisa mais de comunicação do acidente de trabalho. Isso já é acidente do trabalho. Transforma, né? Transforma. Aí a empresa, ela vai ser notificada para dizer que aquilo não é acidente do trabalho. Até aí, maravilhoso. Essa é a função do Estado, né? Mas qual que é o detalhe? Se você tem acidentes em grande número, com gravidade e com frequência, esses 3 itens vão compor o FAP, que é o fator acidentário de prevenção. E isso faz com que a sua empresa, que se tiver uma repetição de acidente do trabalho, com o grau de gravidade e a frequência desses acidentes, e o custo que a Previdência tem para pagar isso, você vai pagar muito mais imposto do que você paga, penalizando exatamente aquelas empresas que não estão andando de forma adequada. E, ao mesmo tempo, se você tem um custo de previdência baixo, se você tem uma frequência baixa de acidente e a gravidade também, você então paga menos tributo. Então, qual que é o interesse aí? É mexer no bolso da empresa para que ela então seja penalizada por não dar segurança para o seu trabalhador. Daí porque a gente diz que cada vez mais esta é a década do engenheiro e do médico de segurança do trabalho, porque isso está acontecendo. E as empresas não têm noção da bomba relógio na qual eles estão sentados. Porque se eles não fizerem um trabalho de prevenção, eles vão acabar simplesmente indo para o buraco. Mas, doutor, eu quero um atestado de uma semana, me arruma um atestado de uma semana aí para eu não ir trabalhar. Aí eu mando lá para o meu patrão e fico uma semana fora. Me dá um atestado aí, doutor. Esse aí, teoricamente, não vai entrar nessa estatística que o Hilário falou. Do ponto de vista, do meu ponto de vista, acredito que o Hilário também, a ideia em si é muito boa. Por quê? Porque ela vai premiar aquelas empresas que vão investir em saúde. Senão, você propicia que o empregado faça esse tipo de sacanagem mesmo. Entendeu? E aí fica difícil, né? Nós não temos um dorômetro, né? Igual para medir dor. Então, o cara chega lá, fala que está com uma lombalgia, o médico veja, acha que está, dá 7 dias. E às vezes ele faz de sacanagem mesmo, né? Então as empresas vão ter que mudar. Essa mudança de paradigma vai ter que ocorrer, né? Que ainda algumas empresas, seus supervisores, seu nível médio, ainda pensam que são feitores. E eles não são mais feitores. O mundo moderno não aceita mais feitores. Ele aceita facilitadores. Mas aqui, eu quero cumprimentar você, porque a gente fala muito do empresário que não está cumprindo. Mas tem muita gente cumprindo, né? Por exemplo, a iniciativa do Sinduscom de Ribeirão Preto, cujo presidente atual é o engenheiro Eduardo Nogueira, da consultora Stephanie Nogueira. Eu não sei se vocês sabem, o Sinduscom oferece nos canteiros de obra educação para quem não tem alfabetização. Eles estão fazendo alfabetização em canteiro de obra. Então, são coisas que a gente fala da medicina, a gente fala de uma série de coisas, e que algumas empresas e alguns sindicatos, etc.,
tem atitudes positivas, né, Hilário, em cima disso. Eu, aliás, a semana que vem, nós vamos ter uma entrevista com o Dr. Zé Carlos Zarouca, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, e que tem vários livros sindicais editados, é músico também, de música, e irmão do Dr. Sérgio Arouca, falecido, que foi deputado federal, presidente da Fiocruz, e que foi um dos fundadores do SUS. E que ele vai falar, olha, o SUS não é o que o Sérgio, meu irmão, queria. Hoje. Não é mesmo. Entendeu? A ideia em si é boa, até hoje é boa. Porque o problema é de gerenciamento. No Brasil nós temos um grande problema de gerenciamento das coisas, né? As coisas vão tomando um vulto e vão aumentando, e aí se perde o controle. Quando você não tem gestão, você não tem controle. Em qualquer lugar, né, Sérgio? Qualquer lugar, né? Que é o que acontece com a gente aqui. Agora, esse do atestado que você falou, o que me preocupa às vezes são alguns colegas médicos dando atestados à revelia não, assim, à torta direita, e às vezes fazendo o que é pior. Nunca foi na empresa e fala que determinada doença foi adquirida no trabalho sem ter posto o pé lá, né? E isso o CRM, no nosso código de ética, já deixa muito bem claro. Quer dizer, você, para estabelecer nexo de causalidade, você tem que conhecer o ambiente de trabalho. Lógico. Isso é premissa básica. Básica. Mas nem todos fazem nem isso. Todos. A maioria não faz isso. A maioria nem faz. A maioria faz o programa e não conhece a empresa que ele está dando atestado para o cara trabalhar. Mas e quando cai lá no seu escritório? Então, o grande problema é esse, né? A empresa, ela perde a oportunidade de constituir prova a seu favor, né? Porque esse negócio de você aceitar um atestado médico significa o quê? Que essa pessoa ficou doente. Ela apresenta um outro atestado médico. O comportamento da empresa que recebe um atestado médico e que ela não confia é de entrar em contato com esse médico e ver as condições em que esse atestado foi fornecido, né? Quer dizer, mas ela vai permitindo essas coisas permitindo que essas coisas aconteçam, e no final das contas ela vai ter uma defesa muito minada, porque o trabalhador vai dizendo, olha, eu fiz um testado, você me manteve na mesma função que gerou o agravamento da minha doença. E ela pode ser processada e condenada por isso, porque simplesmente ela foi omissa quanto à causa, certo? Porque a consequência já foi. Mas aí quando você está falando de um médico particular ou de um médico, de um plano de saúde que você às vezes pode conseguir um melhor acesso, tudo bem, mas um médico do SUS que você não encontra mais o cara. Mas você tem o código de ética médica, você tem um órgão que coordena tudo isso, que fiscaliza. Mas Hilário... Né? Mas veja bem, um médico que recebe uma notificação de uma empresa para explicar as condições e como foi feito o levantamento para que ele cedesse aquele atestado médico, ele não vai dar 2 vezes o mesmo atestado contra a mesma empresa. Acaba a brincadeira. Você fala notificação aí pela justiça, através de um... Você pode fazer por um simples carta, um e-mail. Põe coisa na cabeça, você recebe um e-mail de uma empresa questionando o atestado médico que você deu. Amanhã ou depois, se não tiver que dar por uma razão saudável, razão adequada, você daria novamente? Óbvio que não. Pensaria 2 vezes. Exatamente. Então, as pessoas têm que saber que elas têm responsabilidade naquele ato que elas estão exercendo, né? Então, a empresa tem que chegar e já constituir essa prova. Falar, olha, eu questionei esses atestados médicos. Agora você não vai usar esse atestado contra mim, porque na verdade o médico disse, eu tive o tratamento, mandei você para o médico da empresa para verificar se realmente estava com um problema ou não. Ou seja, simplesmente você vai aceitando, constituindo um monte de prova em seu desfavor e você ficou omisso. Aí depois o empregado chega e diz, olha, é o seguinte, eu te falei que eu estava doente, olha os atestados médicos aqui. Agora, você me manteve na mesma atividade e isso agravou a minha lesão. Isso é culpa da empresa. Isso é culpa da empresa. A empresa tem que fazer os exames médicos demissionais, os periódicos, né, e o demissional. Se faz o quê? Benze a pessoa quando ela entra na empresa, no demissional joga ela naquelas empresas de portinha que vai uma fila, o médico vê 150 pessoas em 1 hora, né? E aí você acha tudo bem, até receber uma reclamação trabalhista falando que tem uma doença ocupacional. Vamos só falar a verdade que não são todos assim, né? Óbvio, nós estamos falando de sério. Não, mas qual é a função da empresa? A empresa é ter um médico da sua confiança. De sua confiança, uma empresa séria de sua confiança. Porque tem tudo ruim. Tem advogado ruim, tem médico ruim, tem engenheiro, publicitário, tem publicidade. Né? Mas a gente não fala dos bons, infelizmente, né? A gente fala dos maus porque os exemplos é que vão fazer com que a gente possa nos precaver.
certo? E a empresa ela é omissa em relação a Agora isso. nós estamos caminhando para o final do programa e eu queria que o Sérgio falasse, que nós comentamos antes no nosso cafezinho, com relação à nova PEC das domésticas aí, e você estava falando de alguns cuidados, né, Sérgio? Por exemplo, com relação ao exame admissional, que é muito importante, nós vamos acabar esse papo no Hilário, óbvio, mas é muito importante tomar certos cuidados com a contratação das domésticas também agora, né? Porque senão nós vamos cair nesse problema que o Hilário falou. Quer dizer, nós estamos mexendo numa relação que é secular, né? Eu tenho uma tia que que me criou, inclusive, que mora com ela até hoje. Né? Uns 60 anos trabalhando junto, mora com ela, não se separam mais. Então, e agora vai ter uma mudança de relação muito importante. E é importante que ela faça, não o programa de controle médico, que ela não é obrigada a fazer, mas o exame admissional e periodicamente mandar para um médico da sua confiança, da empregadora ou do empregador, para ver como é que está, porque senão a gente sabe que a atividade do lar, ela é uma atividade que às vezes ela pode ser muito penosa. Não, dependendo, e tem riscos. Tem riscos, tem riscos. Nós estamos cheios de ver empregada limpando o vidro por lado de fora, pendurada em janela de apartamento. Não, um mero chão, né? com sabão escorregando escorregar e cair, tombo, quebrar. Então, nós vamos precisar ter muito cuidado com isso, senão o bicho vai pegar. Fecha o programa, doutor. Não, eu concordo, né? Basta você lavar uma pia de louça e passar meia dúzia de camisas, você vê a dor na coluna que você vai ter. Né? As questões ergonômicas das empregadas domésticas também é uma coisa muito séria. Né? Aliás, caberia um programa só de ergonomia. Exatamente, porque as pessoas verdade. Elas deveriam saber as posições em que elas devem trabalhar, né? Porque aquilo realmente gera um dano. Né? Agora, eu não vejo, na verdade, muita evolução, não tirando a parte legislativa. Porque está falando, as empregadas domésticas vão ter isso, vão ter aquilo lá. Mas espera um pouquinho. Quantas empregadas domésticas que você conhece, das que você conhece, fica 8 horas no trabalho? Eu vou te dizer que é muito menos do que a gente imagina. Essa norma, ela veio e vai mostrar, imagino, na minha opinião, que as empregadas domésticas não estavam cumprindo as suas jornadas de trabalho. Porque elas entram na sua casa recebendo por mês, saem e vai trabalhar de diarista durante o mesmo dia em outra casa. Ora, a partir do momento em que você percebe, eu já estou percebendo isso, elas querem somar, espera um pouquinho, essa lei vai estar me prejudicando. Por que está me prejudicando? Eu trabalhava 4 horas no meu empregador e depois eu saía e corria para outro lugar. Óbvio que tem aquelas que até dormem no emprego. A legislação veio para poder realmente reger. Agora, tem aquelas que entram às 8 e saem meio-dia, o empregador não está em casa. Né? Quer dizer, essas realmente terão uma redução no seu salário. Então a legislação ela traz benefícios não só para as empregadas domésticas, traz benefícios e segurança também para o empregador. Chegamos ao final do programa, nós falamos que passou rápido demais. Passa rápido demais, né, Hilário? Hilário, muito obrigado. Eu que agradeço. Vou contar com você para outras informações, outras orientações. Estamos à disposição. Sem convidados, é um maior prazer. Mesma coisa, Sérgio. Muito obrigado, bom revê-lo. E vou contar com você para outras orientações, vou te ligar quando precisar de alguma orientação. Obrigado a você pelo convite e eu acho que é com informação, né, que a gente melhora. É por isso que a educação é fundamental, né? É informação. E a gente espera estar cumprindo esse papel aqui no nosso espaço. Muito obrigado. A gente espera contribuir com você nos mais diversos temas e assuntos. Semana que vem a gente está de volta. Boa noite.